Acabamos de ver a distribuição de frequência para a tabela de variáveis discreta. Naquela situação nós vimos que se opta pela tabela de variável discreta quando o número de elementos na massa de dado é pequena. O que acontece então se ocorrer o contrário, o número de elementos distintos na massa de dado for grande? Nesses termos, nós temos que organizar a nossa série como uma tabela de variáveis contínuas. Vamos analisar a massa de dado aqui. Então nós temos a distribuição de frequência. Esses elementos todos aqui foram obtidos de um experimento qualquer. Bom, quando a gente pega e coloca ele em Hall, a gente vai ter os seguintes elementos. Por exemplo, o 92 vai estar repetindo apenas 3 vezes. O 93, 2, o 94, 95, e assim, cada elemento repetindo poucas vezes e tendo muito elemento na nossa base de dados, fica complicado da gente trabalhar com variáveis discretas. Então, sendo o objetivo da estatística reduzir a massa de dados de forma bem sintética, a organização de dados em variáveis discretas não é viável para poder representar esse caso. Uma forma de apresentar esses dados vai ser pela tabela de variáveis contínuas. E ela terá o seguinte aspecto. Nós vamos ter cada linha intervalos definidos. Por exemplo, nessa primeira linha nós temos um intervalo de 0,92, um tracinho vertical e horizontal e um 107. Significa que o 92 ele está entrando no intervalo e o 107 não está entrando no intervalo na primeira classe. Na segunda classe, o 107 vai entrar no intervalo e o 122 não entra no intervalo. O 122 está fora do intervalo. Existem outras formas de a gente representar essa questão. Por exemplo, a gente poderia considerar um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então teremos o seguinte aspecto: 0,92 aberto, fechado, 107. Nesse caso aqui, o 92 não entraria no intervalo e o 107 entraria no intervalo. O problema é que o nosso 92 ele faz parte da massa de dados e ele estaria fora. Nesse caso, então, a gente teria que o 122, o 107 não entraria no intervalo da segunda classe e o 122 entraria. Outra forma de representar é com intervalo aberto. Então, nós teríamos 0,97, esse não é indicado, né? Intervalo aberto, esquerda e aberto, direita, 107 do lado de cá. O fato é que nenhum dos dois entraria no intervalo. Uma outra forma é 0,97, fechado esquerda, fechado direita, e 107. Nesse caso aqui, o 107 e o 92 entra. O problema é que o 107 também vai entrar no intervalo de baixo. Então, ele vai estar definido em duas classes. Isso não é viável. Então, é dica do IBGE que a gente utiliza essa simbologia. Uma simbologia do intervalo fechado esquerda e aberto direita. Agora nós vamos ver como é que se monta uma tabela de distribuição de variáveis contínuas. Nós vamos ter que definir alguns elementos e no final esses elementos vão dar suporte à construção da tabela. A primeira coisa que nós vamos ver é a classe e o número de classe. Okay? Então a gente tem o seguinte: classe de frequência e o número de classe de frequência. As classes de frequência, elas são, esses elementos são as linhas que aparecem aqui. Então, para cada elemento aqui, para cada linha, nós vamos ter uma determinada classe. Então, o número da classe vai ser o número da linha, partindo de 1 até o fim. Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso número de classe aqui, o número de classe, o I, vai ser igual a 5. Ok? Nessa outra tabela aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o número de classe vai ser igual ao número de linha, que vai ser igual a 10. Ok? E nessa tabela aqui, já está numerada, nós temos que o I vai ser igual a 8 classes. Tá bom? Então, o número de classe é o número de linha
E classes da frequência vai ser cada intervalo que a gente vai ter aqui nas linhas. Limite de classe. Denomina-se limite de classe os extremos de cada classe. O menor número é conhecido como limite inferior, Lzinho, e o maior número é o limite superior, Lzão. Então, nesse caso aqui, o meu Lzinho é 92 e o meu Lzão vai ser igual a 107. Ok? Então, os limites de classe, nós temos que o nosso Lzinho aqui vai ser igual a 92 e o meu Lzão vai ser igual a 107. Isso para a primeira classe, ou seja, o número de classe igual a 1. Nesse caso aqui, o número de classe igual a 1, como parte do 0 até o 25, nosso limite inferior, o Lzinho, é igual a 0 e o nosso limite superior é igual a 25. Isso para a primeira classe. Tá bom? E a quarta classe, onde o limite inferior é 90, o Lzinho é igual a 90 e o nosso limite superior, o Lzão, vai ser igual a 100. Dessa forma, nós definimos o limite de classe. Amplitude de classe. A amplitude de classe de um intervalo, ela vai ser representada pela letra H, amplitude da classe de um intervalo. Que amplitude? Vai ser o tamanho de cada intervalo, ou o intervalo de classe é a medida do intervalo que define a classe. O Hzinho vai ser igual ao limite superior menos limite inferior. Então, nesse caso aqui, o nosso Hzinho ele vai ser igual ao limite superior, 107, menos o limite inferior, 92. Então, o nosso Hzinho vai ser igual a 15. Tá bom? Nesse caso aqui, vamos pegar da primeira classe. E na hora que a gente reparar, voltando lá, né? E reparando na tabela, nós vemos que todos eles têm a mesma amplitude. Ok? A amplitude da classe para todas elas são iguais. Nessa outra tabela nós temos, vamos pegar da primeira classe, que o Hzinho vai ser igual ao limite superior, 25, menos 0. Então, o nosso Hzinho vai ser igual a 25. Nesse caso aqui, pegando da quarta classe, então nós temos que o nosso Hzinho vai ser igual ao limite superior, 100, menos 90. Então, o nosso limite, nosso Hzinho, nossa amplitude vai ser igual a 10. Bom, amplitude total da distribuição. Aqui tem uma coisa que tem que tomar cuidado. A amplitude total da distribuição é a diferença entre o limite superior da última classe com o limite inferior da primeira classe. Então, nesse caso aqui, qual é o nosso limite superior da última classe? A amplitude total, então, da gente aqui vai ser igual a 167 menos 92. Então, a nossa amplitude total vai ser igual a 75. Nesse outro caso, a nossa amplitude total vai ser igual a 250 menos 0. Então, nossa amplitude total ela vai ser igual a 250. Nesse outro aqui, a nossa amplitude total da distribuição vai ser igual a 140 menos 60. Amplitude total vai ser igual, então, a 80. Amplitude da amostra. Observe que tem uma diferença entre amplitude total e amplitude da amostra. A amplitude da amostra é a diferença entre o valor máximo e mínimo da amostra. A gente obtém observando o Hall. É a diferença entre o último elemento da amostra com o primeiro elemento da amostra. Então, vamos verificar como isso funciona. Então, nesse caso aqui, o último elemento vai ser
166. E o primeiro elemento da amostra vai ser 92. Então, nós temos que a amplitude da amostra, o AA, vai ser igual a 166 menos 92. Então, a amplitude da amostra vai ser igual a 74. Vai ser igual, então, a 74. O próximo elemento vai ser a determinação do número de classes K e do intervalo de classe H. Como é que eu faço para poder determinar o meu número de classes e o meu intervalo de classe? O primeiro passo na construção da distribuição de frequência é no cálculo do número de classes. O mais comum são os métodos da raiz e o método de Stuger. Método da raiz. Se a sequência tiver n elementos e se representarmos por k o número de classes, então o critério da raiz dirá que k é igual a raiz de n. Por outro lado, o método de Stuger fala: se uma sequência tiver n elementos, se representado por k o número de classe, então o critério de Stuger, que não é raiz, é Stuger, dirá que o nosso número de classe vai ser igual a 1 mais 3.3 log de n. Considerando 3 amostras com 30 elementos, outras com 300 elementos e outras com 3.000 elementos, sabendo que o objetivo da tabela é resumir os dados, verifique para qual intervalo de valor os métodos se enquadram melhor. Então, o processo ele é relativamente simples. A gente tem uma tabelinha, vou montar uma tabela aqui do lado, onde nós temos 30 elementos, nós temos 300 elementos e nós temos 3.000 elementos. Bom, então aqui nós temos o método da raiz e aqui nós temos o método de Stuger. Bom, o método da raiz é simplesmente a raiz quadrada de 30. A gente vai ter, para esse primeiro caso, 5,4. Para o segundo caso, a raiz de 300, nós temos 17,3. E para o caso de 3.000, nós temos 0,77. Se a gente considerar então o método de Stuger, que vai ser 1 mais 3.3 log de 30, a gente vai ter 5.8. Então, 5,8. Quando o nosso n passa para 300, a gente vai ter 9.1. E se passar para 3.000, a gente vai ter 12,4. O que nós observamos então? Para pequenas quantidades de dados, o método da raiz e o método de Stuger se confundem. Quando a gente aumenta a quantidade de dados, o método da raiz ele perde o sentido que ele não resume a tabela. Observe quantas classes nós vamos ter que colocar aqui. 17.3 classes, enquanto que o método Stuger mantém no 9,1. E se a massa de dados for grande, relativamente grande, nós vamos ter 3.000 no caso, nós vamos ter 54 para o método da raiz e 12.4 para o método de Stuger. O fato é, então, que quando a gente mexe com grande massa de dados, a forma de resumir a tabela é o método de Stuger. Ele vai possibilitar um melhor resumo dos dados. Para quando a massa de dados é pouca, chegando a 100, 100 e pouco por aí, a gente vai representar ele, tanto faz representar ele no método de Stuger, o método da raiz. Ok? Encontrado
o número de classes, o próximo passo então vai ser determinar o intervalo de cada classe. O intervalo de cada classe ele vai ser obtido dividindo a amplitude total pelo número de classes. Quando o resultado é não exato, ou seja, na maioria das vezes o resultado vai ser não exato, né? Porque log raiz deve-se arredondar para o número inteiro mais próximo, de forma com que todos os elementos da amostra se encontram dentro do intervalo.